Boa noite, minha gente. Nós estamos começando ao vivo mais um programa de Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que você mais uma vez nos dá de entrar na sua casa, de estabelecer este momento de comunhão. Hoje um programa muito especial. Vocês sabem que a experiência cristã nos pede sempre aprofundamento, crescimento, e de vez em quando é bom a gente se empenhar em superar conceitos muitas vezes preconceituosos. Muitas vezes é bom a gente ultrapassar o limite que nos separa, né, de um conhecimento mais profundo. Muitas vezes nós nos acomodamos em compreensões simplórias, pouco aprimoradas a respeito da nossa fé. Vocês sabem que nós falamos sempre dessa necessidade que nós temos de crescer, de dar passos, de ter uma fé cada vez mais consistente, para que nós tenhamos condições de oferecer ao outro as razões daquilo que nem sempre é racional para nós, né? A fé é esse passo bonito que mistura a confiança, mas também com aquele mistério que se preserva, mesmo que a gente coloque toda a nossa inteligência a favor. Nem sempre nós vamos compreender tudo, mas tudo aquilo que a gente pode compreender, é bom que a gente compreenda. Para isso, um grande mestre, um grande amigo, faz parte da minha formação, que faz parte da minha vida, meu querido amigo Padre Joãozinho. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo ao programa que é seu, né? Padre Joãozinho, quando foi que você começou o programa de Direção Espiritual? Você sabe que eu estava organizando os arquivos. Boa noite, povo de Deus. Eu estava organizando os meus arquivos de computador e voltei lá pelos idos de 1999. Eu havia criado um programa chamado Toque de Vida. E esse programa ficou aqui no ar por uns 3 anos, na Canção Nova. Era gravado, nunca foi ao vivo. Quando, acho que em 2000, 2001, talvez 2002, quando eu cheguei para a Luzia e falei, olha, eu acho que esse programa podia ser ao vivo. Ela falou, mas qual seria o estilo dele ao vivo? Seria mais ou menos como uma direção espiritual. Então vai se chamar Direção Espiritual. Eu me lembro que você falou desse nome. A gente tinha terminado de almoçar, a gente tinha mania, né, de almoçar e sair andando ali pela lateral do refeitório, então, até chegar no campo, né, lá no nosso conventinho. E eu me lembro que você, numa daquelas saídas nossas ali, eu era estudante ainda, você me falou desse título genial, né? O povo precisa de direção espiritual. E a oportunidade de explicar o que significa isso, né, padre? Porque a expressão direção espiritual, muitas vezes, ela estava enclausurada, né, dentro de um contexto de vida religiosa, e o povo quase que não tinha o conhecimento de que ele tem o direito de ter e de viver essa experiência tão saudável que é a direção espiritual. E na verdade muita gente pensa que direção espiritual é ter um diretor que dirige a minha vida. Na verdade, direção espiritual é um processo acompanhado de descobrir a direção do vento. Como os índios costumam fazer, quando os índios e o povo do interior, quando querem saber a direção do vento, não sei se você já fez isso lá em Formiga, quando criança, molha o dedo e faz assim até encontrar de onde o vento vem e para onde o vento vai, né? E para quem trabalha na roça, isso é muito importante. Para quem trabalha na pescaria, não é? Saber se naquele dia ele pode, se o vento vai levar ou não vai levar o navio, o barco. Então a direção espiritual consiste num discernimento da direção do vento do Espírito. Então é a direção do Espírito na minha vida, não é? O Espírito tem uma direção. E ele vai nos configurando a Cristo até o ponto de que nós possamos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse processo de batismo leva uma vida inteira, é um mergulho que leva toda uma existência. O batismo nunca está pronto, acabado. Ele começa na pia batismal e ele termina quando a gente entra no face a face com Deus. Aí nós estaremos plenamente batizados, plenamente configurados a Cristo. E quem é que vai fazendo esse processo de transfiguração em cada um de nós? O vento do Espírito, né? A direção espiritual, então, é isso. Por isso, algumas pessoas me questionavam, direção espiritual se faz lá na paróquia, com um padre dentro de uma sala reservada. Realmente. Isso é o ideal, né? Que nós não podemos tratar aqui.
né? Claro. Você já teve várias que eu já ouvi, eu já falei isso aqui. Vá lá, procure seu padre, Claro. né, para concretizar esse assunto. Porém, algumas questões universais, né? Questões universais são podem ajudar comuns a muito. todos, né? Porque é interessante, padre, como o cristianismo, sobretudo dentro deste contexto de igreja que foi crescendo, quando nós tínhamos muito poucos padres, e assim é a nossa situação atual, né? Poucos padres para muitos fiéis, o povo acabou se esquecendo do direito de ter essa audiência particular, vez em quando, com o seu confessor, e lembrando que direção espiritual não é confissão, né? Tanto é que na confissão a gente não pode tratar muitas vezes as questões de direção espiritual, porque o padre precisa comentar. E na confissão não, é acusação de pecado. Mas o povo se limitou a ir procurar o padre muito mais para a confissão dos pecados e muito pouco para a direção espiritual, por causa da própria dificuldade que os padres tinham e têm de atender tantas pessoas necessitadas dessa direção, né? É verdade, é bom distinguir direção espiritual de confissão, porque a matéria-prima da confissão é o pecado, não é? Claro, dentro de um horizonte de vida, um horizonte mais amplo, dentro do contexto da minha vida, tem o aconselhamento, só que nós não podemos esquecer de que a confissão é uma celebração, é uma liturgia. É um sacramento, né? Um sacramento. Tem ritual, né? Tem um ritual, né? Muitas vezes nós esquecemos isso na confissão individual, né? Mas tem liturgia da palavra, né? A palavra de Deus tem que estar ali presente. E tem um tempo também, né? É simples, é breve. O perdão de Deus é um abraço. Aquela história do filho pródigo que chega, ele vai tentando decorar a confissão dele no caminho, né? Pai, pequei contra o céu e contra Deus. Parece confissão de primeira comunhão, né? A gente decora 5, não sei se aquela ansiedade, né? Com um papelzinho na mão. Eu fiz isso, falei que Padre falei Antônio Tamazia, né? meu primeiro professor. Ah, é? Foi. Aí você chega, fala aquilo e o pai parece que nem ouviu o pecado. Acho que a coisa que Deus mais tem dificuldade de ouvir é pecado, né? Então ele se apressa em abraçar, já manda tomar banho, pôr um anel no dedo, roupa nova, e vamos para a festa. Isso é uma liturgia, a história do filho pródigo é uma liturgia penitencial. Agora, a direção espiritual, ela tem um processo que tem um outro processo diferente, um processo mais catequético do que litúrgico. Então, o que eu observo é que tem que ter um orientador espiritual, tem que ter um diretor espiritual que faz o contraponto. Ninguém consegue se perceber em tudo, né? Todos nós temos um espaço de cegueira pessoal. A gente não consegue enxergar certos lugares da gente. Eu não consigo enxergar as minhas costas, né? Mas se eu fizer assim, você vai ver as minhas costas. Assim eu também tenho espaços de penumbra existencial que eu não consigo ver, mas o outro me ajuda a enxergar, né? E diz, olha, pode ser até que você não seja, mas as pessoas estão vendo você assim, né? E uma outra coisa interessante é que quando isso dura um determinado tempo, o diretor espiritual vai fazendo com a gente, e a gente com ele, aquela brincadeira dos pontinhos. Não sei se você já fez isso, é que tem o número 1, 2, 3, 4, você não sabe o que é aquilo, é um monte de pontinhos dentro de uma... Toda criança fez isso na escola. Aí você pega o 1, junta com o 2, e com o 3, ou com o 4... E vai ganhando uma forma, né? Aí no final você vê que aquilo é um elefante, né? Mas quando era um conjunto de pontinhos, não tinha nenhum sentido. A vida da gente, às vezes, tem a dinâmica da enceradeira. A gente fica girando e não sai do lugar, não é? A gente anda meio que em círculos, não tem uma direção, uma terra prometida. A gente não está caminhando em direção a uma promessa. Isso vai dando uma certa náusea pessoal. A gente não tem a sensação de que não está saindo do lugar. Por exemplo, eu escrevi essa semana para Canção Nova, para o portal de formação, um artigo sobre como eu faço para descobrir a minha vocação. Estamos no mês vocacional. Tem muita gente que chega aos 25, 30, 40 anos e ainda não conseguiu decidir qual é a direção que vai tomar a sua vida, né? Continua na casa dos pais, não casou, não optou por uma vida consagrada, não entrou numa comunidade, não entendeu? E está lá girando em círculos, mudando de emprego a toda hora, né? Tem gente que tem vocação para ser enceradeira, então, né? Roda e não vai a lugar nenhum, né? E vai dando uma ansiedade. Falta direção espiritual. Juntar os pontinhos da sua vida
e no final dizer, opa, é um elefante. Mas você sabe, é interessante que a direção espiritual, ela traz um caráter terapêutico ao processo do ser cristão, né? Porque a gente sabe que, e você que nos acompanha aqui toda quarta-feira, sabe que o nosso esforço é constante para a gente poder ser muito claro nessa proposta cristã. O que o cristianismo deve provocar em nós? Né? Um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. No nosso Kairos agora de domingo a gente pregava justamente sobre isso. Uma maneira especial de tratar as pessoas que vivem com a gente. É uma maneira cristã. Inclusive eu quero me retratar. No domingo eu fui muito infeliz numa colocação que eu fiz. Quando eu estava falando... porque eu estava dizendo que eu sou muito feliz em ser cristão. E se eu tivesse que 1000 vezes escolher o cristianismo, 1000 vezes eu escolheria. Porque eu acredito na proposta de Jesus como uma proposta que amarra muito bem as questões humanas e as questões divinas. E eu fui muito feliz quando eu brinquei. Quer ser budista, levanta as mãos e fica buscando... E eu fui muito infeliz, porque eu não queria dizer, quer ser budista. Não, o budismo não é uma alienação. Eu me retrato aqui. O budismo, aliás, quando eu estava me referindo àqueles espiritualistas que não são nada, na verdade, que não têm nenhum comprometimento religioso e que se limitam a dizer que vivem um espiritualismo, que muitas vezes usam de maneira sem conhecimento do próprio budismo, usam a expressão o nirvana, eu vou ficar zen, né? Como o estado zen, um descomprometimento com a história, com a realidade. E dentro do budismo a gente sabe que o estado zen é uma busca de controle mental para que os desejos não nos possuam, para que os desejos não nos dominem. Então eu quero me retratar com todo budista que nos assiste, profundo respeito eu sei que não é uma religião que provoca esse descomprometimento com a história. Mas naquele momento eu queria falar justamente que o cristianismo ele é muito prático na nossa vida, padre. E nós temos questões diárias para serem olhadas e observadas no nosso comportamento à luz de Jesus. Inclusive eu quero trazer aqui uma palavra que eu recebi de uma amiga agora há pouco, pelo celular, uma palavra do Papa Francisco, dizendo de maneira belíssima isso. Quero pedir a vocês, isso o Papa dizendo, me ajudem a viver essa abertura. Por favor, deixem que Cristo e a sua palavra entrem na vida de vocês. Deixem entrar a semente da palavra de Deus. Verdade. A gente buscar no nosso dia, fazer um esforço para que Jesus seja o nosso referencial. Tudo aquilo que nós precisamos mudar em nós observamos em Jesus. E a direção espiritual é uma oportunidade que a gente tem de identificar em que processos nós estamos dessa transformação. Essa questão que você colocou do budismo é fantástica. Eu leio, releio, trileio e aconselho a todos que ainda não leram que leiam o livro de João Paulo II, Cruzando o Limiar da Esperança. Fantástico. Está publicado com esse título aqui no Brasil. Ele parte do princípio que as sementes do verbo foram espalhadas, como diz o padre Marcial Massaneiro, pelo vento do Espírito, por toda a terra. Né? As sementes do verbo de Deus. Este verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele tem sementes espalhadas na terra inteira, mesmo nos lugares que a Igreja Católica não pode controlar, né? Não pode Isso controlar. É fantástico. E aí o que Deus faz pelo mundo, o que Deus semeia pelo mundo, não é nós não temos o controle disso. Deus age onde e como. Deus é Deus, não é? Deus é Deus. Nós não temos o controle sobre Deus, Ele é onipotente. Justamente. E o curioso é que essa semente do verbo, ela nasceu em alguns lugares não cristãos, e se desenvolveram ali valores que seriam maravilhosos no cristianismo, mas que nem o cristianismo ainda conseguiu desenvolver. E aí João Paulo II começa a tentar identificar quais são os grandes valores nas grandes religiões da humanidade que tem no cristianismo, mas que eles desenvolveram mais do que nós. Já estão lá muito mais do que em nós. Não em todos os casos, mas assim, em geral. Por exemplo, quando ele fala dos muçulmanos, ele exalta essa semente da oração, que realmente... Uma fidelidade, né, Você padre? sabe, Fábio, que esses dias em Taubaté, eu não havia rezado. E cheguei para comprar um sapato.
E o dono da sapataria é muçulmano, tem muito muçulmano em Taubaté. Tem uma mesquita ali perto da rodoviária agora. Durante a venda, o senhor me aguarde só um minutinho, mas não se preocupe, eu sou muçulmano, está na hora. Volto lá. Ele virou num canto, rezou, É. e eu fiquei pensando, bem, eu sou o padre aqui, né? Eu sou o padre aqui. Essa disciplina da oração que eles têm realmente A gente devia rezar 5 vezes ao dia, ele reza 5 vezes ao dia. Do budismo, ele fala a capacidade de respeito à natureza, do hinduísmo essa integração, também, né? A disciplina corporal. Como falta dentro do contexto da teologia cristã o valor da criação, como está esquecido esse discurso, né, padre? Como nós deixamos de falar como padres, como nós deixamos de refletir o pecado contra a realidade criada. Durante muito tempo nós escutamos falar do pecado da sexualidade, e isso polarizou tanto o discurso religioso que nós nos esquecemos de falar que jogar um lixo no rio é pecado. Nós estamos pecando contra a natureza. Eu tenho um preconceito em relação ao shintoísmo, Fábio. Isso que você falou, eu fui muito feliz também muitas vezes com relação ao shintoísmo, pura ignorância da minha parte. A população do Japão é praticamente toda ela shintoísta. Você já esteve no Japão? Já estive no Japão. A cultura shintoísta respeita a todo lugar que é fonte de vida. Então, por exemplo, onde tem uma fonte, aquilo eles preservam. O Japão foi um lugar que mexeu muito comigo, porque eu pensei, gente, aqueles não são cristãos, e a gente identifica o tempo todo os valores cristãos, na maneira como nós somos recebidos, né? A reverência que um japonês tem pelo outro, pela pessoa do outro, a maneira respeitosa, o papel do silêncio velho, para ouvir, o silêncio para ouvir, respeito à experiência do idoso. Eu me lembro que nós tivemos um estresse lá na hora do embarque, e a pessoa que estava comigo ficou muito nervosa, assim, porque tinha dado uma coisa errada, e o motorista que tinha sido culpado pela grande confusão escutou um monte de coisa do meu amigo brasileiro, que estava muito irritado. E eu fiquei impressionado. Japonês? Ele era japonês. Não, o meu amigo não. Meu amigo brasileiro. Não, esse motorista. O motorista era japonês. Se você visse a postura dele de ouvir aquele discurso todo irritado, meu amigo, e ele naquela serenidade, padre, aquelas palavras, ou ele parou, ouviu, mas aquilo você parecia que ele estava com uma capa de chuva, que o ódio não entrava nele. Sabe, ele com aquela cara assim, concordando com tudo que estava sendo falado, estava sendo dito para ele em inglês. Eu só percebi que meu amigo estava muito bravo. Mas eu identifiquei que naquela postura existia uma maneira de ser cristã que eu não consigo viver, mesmo professando Jesus todos os dias na minha vida. Eu comecei a ter eu sempre já tinha um respeito pelas outras religiões, e eu acho que isso é fundamental para quem é cristão. Nós precisamos sim ter um amor ao outro, no contexto das diferenças, no contexto do respeito. Mas eu fiquei impressionado de ver como o Japão me fez bem observar que lá existem valores tão incorporados, naturalmente vividos e experimentados, que parece que nós estamos... Agora deixa eu dizer para aquele que está nos ouvindo, que vai gravar esse programa, e vai colocar no YouTube, picotar todo, seja honesto. Leia João Paulo II, Cruzando o Limiar da Esperança, leia Diálogo e Anúncio, documento do Magistério da Igreja, né? Leia os textos de Karl Rahner, o maior teólogo do século XX, que chamava esses cristãos de cristãos anônimos, uma expressão não totalmente feliz, porque muitas vezes eles não sabem que são cristãos, mas para nós há um cristianismo latente neles, né? E aqui a gente teria exemplos e mais exemplos sobre isso. E a gente pode até tocar numa questão que ficou foi muito falada em outros tempos, né, em outros momentos, inclusive um texto seu escrito em 2009 ajudou muitos cristãos que estavam em dúvida a respeito do próprio termo, fora da igreja não há salvação, né? Que foi uma questão que foi muito levantada nas redes sociais nos últimos tempos, que é justamente o conceito a eclesiologia, quando passa pelo Concílio Vaticano II, ela ganha esse caráter de abraço, né? De abraçar, abraço e de luz e de respeito, né? Ao que de bom Deus tem realizado naqueles territórios que nós ainda não chegamos. A Lumen Gentium é fantástica quando coloca a igreja como luz
e não simplesmente como uma barca. Ou você está dentro ou você está fora. A luz O ilumina. conceito de barca de Pedro foi um conceito muito tratado pela eclesiologia do Concílio de Trento, né, que é o grande momento desse conceito, né? Numa igreja que o Papa Francisco tem dito o tempo inteiro, olha, cuidado para não transformar a igreja numa instituição, mas um pouco transforma numa casa de pedra, né? Então a mas igreja a compreensão, só para a com... gente deixar claro para o povo, né? Era uma compreensão, barca de Pedro, quem estivesse dentro desse barco faz parte. Quem não estivesse dentro desse barco estava fora dessa comunhão. Exatamente, igreja reduzida à dimensão institucional. A igreja, ela é sacramento, ou mistério, não é? Para essa distinção é fundamental, né? Se você for pensar, isso é muito delicado, minha gente, e vamos fazer um esforço aqui para a gente adentrar esse território belíssimo. Igreja, instituição, igreja, mistério. Essa presença do Espírito no mundo, enquanto mistério que a instituição não pode, de maneira nenhuma, ter a pretensão de dizer que controla. Acho que Pedro tinha isso, fala-se de barca de Pedro, mas acho que Pedro tinha clareza dessa ideia da igreja como luz, porque aquela ideia dele que diz que existem alguns que procuram Deus às apalpadelas. Isso para mim é muito eloquente. Eu acho que em todas as religiões da humanidade existem sementes da verdade, sementes do verbo, só que a luz está numa penumbra. Nós acreditamos que Jesus é a luz, o caminho, a verdade e a vida, não um caminho verdadeiro para a vida. Porque aí nós cairíamos no relativismo. Temos vários lados para subir numa montanha. Você pode subir pela via budista, você pode vir pela via cristã. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a verdade tem nome, tem rosto e se chama Jesus de Nazaré. Agora, esta verdade está presente também em outras religiões, ainda que não saibam, não é? Mas eles estão procurando as apalpadelas, como diria Pedro. E qual é o serviço da Igreja Sacramento? Lumen Gentium, luz dos povos. É colocar luz. É o serviço que, muito mais pelo testemunho, pelo serviço, do que pelas palavras. O Papa Francisco, agora na Jornada Mundial da Juventude, ele evangelizou muito mais pelos gestos, né, do que pelos sermões. Com certeza. A delicadeza dele com as pessoas. Posso entrar? A maneira como ele abordava, né? A maneira como ele chegava, a maneira como ele olhava para as pessoas. Isso foi naturalmente evangelizador. É a cultura que ele chamou cultura do encontro, não é? No diálogo interreligioso, isso já está nos documentos da igreja. A gente sabe que o diálogo é salvífico. Ou eu estou aberto ao diálogo e sou também canal de salvação, né? Ou não. Ou eu quero crer que as pessoas se salvam pela crença em algumas verdades. Mas nós temos uma fé que não se reduz à crença em verdades. A fé não se resume à fé em que? Nós acreditamos em quem? Claro, né? Claro. Quer dizer, a nossa fé é a adesão a uma pessoa. Isso está, agora estamos aí no ano da fé, né? Está indo para o final, é bom deixar bem claro. E uma pessoa, né? Uma experiência que não permite que em nós o ódio permaneça, né, Padre? Eu acho que o essencial da nossa experiência com Deus, o grande fruto que o cristianismo precisa provocar em nós é justamente nos tornar cada vez mais território do amor, da misericórdia, do encontro, como diz também o Papa Francisco, que em nós e a partir de nós o mundo possa se encontrar, né? Então fique muito atento, você que gosta de defender a sua fé, e é bom que você defenda, é bom que você conheça a sua fé. Nós falamos isso no início do programa. Mergulhar no mistério do conhecimento do nosso cristianismo, do nosso catolicismo, você conhecer um pouco de teologia, você fazer um esforço para estudar o catecismo católico, para você conhecer os argumentos da sua fé. Mas que no momento que você tiver que argumentar, que no momento que você tiver de se posicionar para defender o que você crê, que você não se desprenda da sua responsabilidade de amar. Porque assim Jesus resumiu a questão. Deus é amor. E o nosso amor humano, muitas vezes machucado pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, ele precisa ser convertido. Então, quando nós vamos argumentar para defender o que nós cremos, para fazer com que
as pessoas possam entender o que nós queremos dizer, ou até mesmo para fazer uma correção, que permaneça então a nossa caridade, que é o maior de todos os... Né? Claro, e nós podemos divergir, nós podemos divergir. Enfática. É muito interessante aquele livro do Papa Francisco, que está publicado agora no Brasil, várias editoras publicaram, mas que no original chamava-se Sobre o Céu e a Terra. É o diálogo entre ele, enquanto arcebispo de Buenos Aires, e o rabino de Buenos Aires, que é o Abraham Skorka. Então é Jorge Bergoglio e Abraham Skorka. E o interessante é que o livro foi um fruto de um diálogo, é um exercício de diálogo entre dois líderes de duas religiões diferentes, o cristianismo e o judaísmo. Em nenhum momento eles perdem a cordialidade, a elegância, não é sempre que eles concordam, nenhum dos dois abre mão de suas verdades essenciais, seus pontos de vista essenciais, o Bergoglio em nenhum momento, mas o diálogo leva nitidamente os dois ao crescimento. Então, logo no início, os dois dizem, aqui está um exercício de diálogo. E o livro foi feito para ajudar a reconstruir a sinagoga de Buenos Aires, que havia sido alvo de um ataque terrorista. Então, você veja, é um diálogo frutuoso. Com certeza. Ele disse que ficaria só o primeiro bloco, mas é mentira. Nós vamos segurá-lo aqui mais um mês, que ele não pode ir embora mais, que ele vai se comprometer em ficar. O diálogo, que às vezes é tão difícil, né? O diálogo, a gente sabe que o diálogo religioso é difícil, mas é também difícil o diálogo dentro de casa. Às vezes nós queremos que o mundo seja melhor, que as pessoas sejam capazes de se respeitarem, de se amarem, mas às vezes a gente não dá o nosso passo de amar aquele que está dentro da nossa casa e de conviver com a diferença. Então é sempre bom que a gente veja qual é a parte desse, como dizia de maneira poética Chico Buarque, né? Qual é a parte desse latifúndio que nos cabe, né? Que eu preciso fazer aqui no meu contexto para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja mais harmonioso. Então, estabelecer o diálogo, buscar no nosso dia a dia, estreitar cada vez mais os nossos vínculos, porque realmente, quando nós nos dispomos a fazer um mundo melhor, a gente vai ter que mexer na estrutura da nossa vida. E nem sempre é fácil. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.